boa tardinha. O tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira oferece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha voar no seu canto uma estrofe do irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma Hora da Prece neste primeiro domingo de setembro, 5 de setembro. E mais um domingo em que estamos de forma virtual, mas que sempre presente, unidos por pensamentos, por vibrações e que estamos sempre em sintonia. E sempre para iniciar a nossa Hora da Prece, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus. Para aqueles que se sentirem à vontade, que assim for a melhor forma de se concentrar, possam fechar os olhos, mas também aqueles que se concentram de olhos abertos, também assim podem o fazer. Pai, Deus de infinita bondade, agradecemos por mais um domingo em que estamos reunidos em Teu nome para estudarmos, aprendermos um pouco dos Teus ensinamentos em mais uma Hora da Prece, em mais esse momento em que trocamos conhecimentos, esse momento em que recebemos energias benfazejas de amparo, de amor, de fraternidade. Agradecemos, Pai, por cada momento que passamos
Sejam os momentos de dificuldade, sejam os momentos de alegria. Pois em todos os momentos são necessários para a nossa existência e sabemos que nada é por acaso nessa vida. Que a tua paz, Mestre amado Jesus, que se instala neste momento, possa chegar a tantos corações desvanecidos, a tantos irmãos em sofrimento, a tantos irmãos em leitos de dor, que possam igualmente estar conosco nesse campo vibratório de amor, de paz, possam receber juntamente conosco essa harmonia. E que as mensagens que aqui forem passadas possam chegar aos nossos corações, que possa estar nas nossas mentes, para que possamos colocá-las em prática em todos os dias da nossa vida. E assim, Mestre Jesus, te pedimos a permissão e o amparo para iniciarmos mais uma hora da prece. Que assim seja. E assim, meus irmãos, sempre iniciamos com a prece e quero dizer mais uma vez que é um prazer imenso ter todos vocês, que sentimos a energia, a vibração, os pensamentos e tudo isso interligam e faz parte de uma corrente para chegar a tantos irmãos que necessitam desse amparo. E para iniciar o nosso momento, vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a mensagem 72. Ela intitula-se Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comprazes, viverá com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes e, se te fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. E esta foi uma reflexão, né, do nosso irmão Emmanuel, e muito condizente, principalmente para o momento em que vivemos. Esse momento que às vezes de dificuldade, de tristeza, em que não temos o contato físico com as pessoas, e aí caímos na melancolia, na tristeza, ficamos isolados como estamos, mas nos isolamos inclusive mentalmente. Sabemos hoje do recurso da tecnologia que nós temos, e isso nos permite não ficarmos isolados. Mas mesmo assim, se a gente ficar e penetrar
e levar o nosso pensamento às tristezas, ao pensamento de que tudo vai dar errado, e se vibrarmos sempre numa vibração baixa, ou se pensarmos sempre de forma negativa, isso, como ele fala, a natureza atrairá isso para a gente. Tem gente que pega uma tela de problemas, de dificuldades e ficam contemplando aquela tela por diversos tempos. E tem gente que vê a tela dos problemas, das dificuldades e procura agir, procura exercitar, procura modificar. Então precisamos saber que somos responsáveis tanto por aquilo que pensamos e o que pensamos, se for de alguma forma negativa, essa forma negativa nos atrairá. Então, por isso que é importante que a gente pense positivo, que a gente pense para frente, que a gente pense que vai dar certo, que a gente pense que vai conseguir. E que o mais importante, temos um recurso que é fundamental e essencial para a gente enfrentar qualquer situação e qualquer momento, que é a prece. Então, quando tivermos nessa condição de tristeza, de melancolia, de achar que tudo vai dar errado, de achar que nesse momento de pandemia não vamos conseguir ultrapassar essa situação, que possamos usar esse recurso, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, que possamos pedir ajuda, que possamos estreitar os nossos laços com o Pai Criador, para que Ele nos auxilie a passar dessa situação, que Ele nos auxilie a pensarmos de forma diferente. Que a gente que conhece a doutrina espírita, a gente sabe que cada momento que passamos é necessário e que nada nessa vida é por acaso. Então que a gente não fique apenas nessa tristeza, nessa melancolia ou preso nesses pensamentos negativos. E que a gente possa elevar o nosso pensamento, que a gente possa realizar trabalhos úteis como na caridade, como no amor ao próximo. E aí ele fala um trecho aqui muito importante, que aí a gente que trabalha, a gente vai conseguir encontrar soluções. Então que nesses momentos em que nos bate a tristeza, ou que nos bate a negativação dos nossos pensamentos, que a gente possa buscar fazer um trabalho, que a gente possa conversar com alguém. Tem tantas pessoas que precisam de uma ligação para que possam sair de uma situação ruim que estão, ou numa situação de doenças, de depressão, e que precisam da gente. Então que possamos modificar a nossa tela mental, e nessa tela mental a gente possa buscar ações para a nossa vida, para modificarmos. E sempre tendo como nosso guia, o nosso modelo, o manual da nossa vida, o nosso Mestre Jesus, que nos ensinou que o mais importante é o amor. Muito obrigado. Vamos continuar nosso trabalho da Hora da Prece com o Grupo Musical Francisco de Assis. Se
Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Desejamos que todos estejam envolvidos pelos bálsamos do Senhor, preservando sua saúde e suas vidas, dando continuidade, portanto, a essa oportunidade de jornada terrestre no caminho da evolução. Nós prosseguimos em nossa hora da prece, agora tratando de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13 das instruções dos Espíritos, tratando da missão do homem inteligente na Terra. Uma mensagem inserida por Allan Kardec nessa obra, da autoria espiritual de Ferdinando, espírito protetor, recebida em Bordeaux em 1862. E ele diz assim: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa
da inteligência, como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Podemos observar que nesta mensagem, que dá prosseguimento à reflexão deste capítulo, e aliás, conclui esse capítulo sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito, que significam aqueles que são humildes. Jesus enaltece, a humildade como uma virtude por excelência. E no caso da inteligência, nosso benfeitor espiritual aqui nos orienta, nos alerta para a necessidade de preservarmos a humildade também no que tange a isso. Se nós temos o privilégio, a ventura, a graça de possuirmos faculdades intelectuais saudáveis, desenvolvidas, nascemos numa família ou num ambiente social e econômico que nos permite o desenvolvimento dessas possibilidades, então nós devemos estar atentos para a gratidão, a providência divina e também a utilização positiva e humilde dessa faculdade. Ora, ele aqui é bastante explícito ao nos indicar que nós precisamos utilizar a inteligência para o desenvolvimento pessoal, individual, mas também para o desenvolvimento da coletividade. E isso, naturalmente, muitos fazem, outros não. Agora, mesmo contribuindo para o desenvolvimento da coletividade, o nosso protetor espiritual aqui nos lembra um detalhe muito interessante, o de que esta faculdade da inteligência deve contribuir também para fazer com que os outros, que não são ainda tão possuidores dela, ou que necessitam desenvolvê-la mais, sejam ajudados, sejam beneficiados. E vai além, preservando, se não estimulando, esclarecendo, iluminando o conhecimento também da existência e da providência divina. Ele faz uma comparação aí com aquele que recebesse uma tarefa e usasse o instrumento da sua tarefa para agredir ao seu senhor, ao seu patrão, enfim, ao seu superior. Esse senhor é Deus, nosso Pai, nosso Criador. E o instrumento é a inteligência. Ele afirma que não usar bem é tentar destruir a ideia de Deus diante dos irmãos. E nós vemos isso acontecer bastante. Quantas inteligências, quantas faculdades bem desenvolvidas, capazes das mais profundas e libertadoras descobertas e invenções, são também utilizadas de forma materialista para dizer que a divindade é irreal, é inexistente, é uma quimera, é uma ilusão. É para isso que esse nosso benfeitor espiritual alerta com muita clareza
que fazer isso é utilizar mal um instrumento concedido por Deus e que isso não vai ficar isento de responsabilidade. Ele é até bastante contundente ao afirmar que esse mau uso acarretará uma série de existências novas, uma sucessão de reencarnações com dificuldades, com humilhações, até que, ele observa, essa consciência materialista que contribuiu para dizimar a ideia de Deus dos seus contemporâneos possa se curvar diante daquele que o criou. Naturalmente que isso aqui é uma colocação forte para alertar. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, é misericordioso, portanto está sempre nos concedendo oportunidades novas. Mas isso também não nos dá a concessão de adiarmos essas oportunidades de forma indefinida, porque isso naturalmente traz para nós consequências nefastas. É natural, é justo e é da lei de Deus. Então, essa mensagem nos convida à reflexão sobre quais são as nossas faculdades e, de modo especial, sobre essa faculdade da inteligência, ou seja, da capacidade de entender, de conhecer, de compreender as coisas, o mundo, a espiritualidade e aquilo que nos cerca, desvendar as informações e os mistérios da vida, da natureza e do plano espiritual também. Em que nível nós nos encontramos dessa faculdade intelectiva? Nós somos bem dotados, todos somos. Todos temos. Alguns mais desenvolvidas, outros de forma mediana. E é natural, porque nós somos espíritos que estamos em momentos diferentes do nosso processo evolutivo. Embora estejamos numa média geral, fazemos parte do mesmo mundo, é porque estamos mais ou menos no mesmo nível, embora haja gradações aí. Por isso a responsabilidade de quem tem um pouco mais ajudar os outros a avançarem, a progredirem e chegarem ao mesmo nível. Para aí sim o mundo poder mudar de nível como está mudando. Nós sabemos, isso vem sendo dito há muito tempo, que a Terra, mundo de provas e expiações, está em transição para um mundo novo, um mundo melhor, que é o mundo de regeneração. Transição essa que vive uma culminância. Ela está em processo de conclusão, porque não é de hoje que essa transição acontece. Allan Kardec, na época da codificação, escreveu que a transição havia iniciado há um século. Ou seja, quando Allan Kardec estava entre nós, processando a codificação da doutrina dos espíritos, já fazia, segundo ele declarou, explicitamente escreveu, um século de processo. De lá para cá, já se passaram mais 160 anos, pouco mais do que isso. Então, a transição já vai em seu terceiro século. E agora, num momento crucial de conclusão, é provável que durante este século esse processo se conclua. Mundo de regeneração. Nós precisaremos estar adaptados, adequados a essa nova realidade. Para tanto,
façamos bom uso das nossas faculdades intelectuais, contribuindo para divulgar, para reafirmar, para comprovar a existência e a misericórdia da providência divina, e não o contrário. É possível que nós, no passado, já tenhamos agido assim, denegrindo a ideia de Deus, desfazendo essa ideia. Por isso, hoje, enfrentamos uma série de dificuldades. Agora que já estamos mais atentos, mais cientes e convencidos dessa ideia verdadeira, da realidade espiritual e da existência de Deus, então ofereçamos a nossa contribuição mais firme, mais decidida, para que essa ideia prolifere, avance, progrida e seja vitoriosa. Assim, nós estaremos cumprindo, como nosso orientador espiritual afirmou, a missão que Deus nos dá. Esse é o nosso ensinamento, a nossa lição para hoje. Concluindo esse comentário, nós queremos desejar que a cada uma e as suas famílias que estejam recebendo e ao mesmo tempo agradecendo as bênçãos, as luzes, os bálsamos, as energias vivificadoras, curadoras e purificadoras que o Senhor Jesus sempre derrama sobre todos nós, e que assim possa permanecer com todos vocês, sendo envolvidos por essas vibrações e por essas energias positivas, de tal maneira que a sua saúde, as suas vidas sejam preservadas para a continuidade desse processo evolutivo no momento vivendo uma experiência terrestre. Que Deus abençoe e proteja a todos. O Senhor acompanhe, envolva, balsamize, ilumine e conceda a sua paz, hoje e sempre. Assim seja. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores, e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais
por ter você e viver assim, sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando no firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Agora e para sempre. Olá a todos, que possamos juntos aprendermos um pouco mais sobre a vida com a luz que a doutrina espírita traz sobre ela. Hoje o estudo do Livro dos Espíritos estão nas perguntas 134 a 146. São perguntas referentes à alma. Então, que possamos aprender com essas instruções do Espírito através das perguntas de Allan Kardec. Já começo aqui sugerindo para quem quiser se aprofundar nessas perguntas e respostas entre a 134 e 146, consultar de forma digital, né, tecando no Google e pedindo lá, né, Livro dos Espíritos comentado por Miramês. Tá? Lá cada pergunta e resposta existe um detalhamento maior do que queriam dizer os Espíritos com as suas respostas. Então, dando início na pergunta, começando aqui na pergunta 134, Allan Kardec pergunta: o que é a alma? E os Espíritos respondem: a alma é um espírito encarnado. E na 134a, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? E eles respondem: espírito. Na 134b, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E eles respondem: sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste-se temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer, que é o nosso caso, né? É o que estamos fazendo aqui com este corpo. Na pergunta 135, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? E eles respondem: há um liame que une a alma e o corpo. E Kardec insiste na 135a: qual é a natureza desse liame? E eles respondem: semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado de 3 partes essenciais: o corpo,
ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Na pergunta 136, a alma é independente do princípio vital? Eles respondem: o corpo não é mais que o envoltório. Sempre repetimos. « 136A, dando continuidade, insistindo nessa pergunta, Allan Kardec vai lá e pergunta: o corpo pode existir então sem a alma? Sim. E não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma deixa o corpo. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. 136b, ele insistindo nessa pergunta: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, mas ali nunca um homem. Na pergunta 137, o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Nunca. Aí Allan Kardec sugere dar uma olhada no Livro dos Médiuns, o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Na pergunta 138, Kardec pergunta assim: que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? E eles respondem: simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Na 139, ele pergunta: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E os espíritos respondem: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal, do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma,
E nesta acepção pode dizer-se que a alma é sim um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos, primeiro, nos entendermos quanto às palavras. Ainda temos muita dificuldade de compreender a vida devido à mudança de interpretação em muitos ensinamentos já passados. A própria Bíblia, um livro tão conhecido em nosso meio tão religioso, que existem várias interpretações sobre a vida por causa de palavras que estão lá escritas. Na pergunta 140, que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? E eles respondem: isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Aí Kardec insiste nessa pergunta. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. E eles respondem: espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Na pergunta 141, há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? E eles respondem: a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa da casca. E já dizemos sobre isso. Na 142 ele pergunta: que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Ou seja, o espírito, ele é único, inteiro. São os órgãos da criança que vão se desenvolvendo e absorvendo todo o espírito. 143.
Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Olha aí. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos. Sobre essas questões, há espíritos ainda muito limitados, que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que para se imporem, como acontece ainda entre nós, entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. No livro dos médiuns, nos próprios cursos que a doutrina espírita faz sobre comportamentos, né, dentro das salas mediúnicas, comportamentos e entendimentos, existe sempre a grande observação. Os espíritos têm particularidades distintas, como nós aqui encarnados. Então não podemos nos deixar enganar por qualquer espírito. É muito importante. Até porque em nossa história, muitos dos personagens que estiveram se destacando dentro da sociedade através da mediunidade, em um passado de muita ignorância, foram tratados como seres especiais, ao ponto de serem percebidos como deuses, infelizmente. Então, existem muitos espíritos pseudo-sábios, e muitas das vezes com muita ignorância. Por isso que temos que tomar cuidado quando tivermos contato com os espíritos. Na pergunta 144, que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Na pergunta 145, como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. O critério da análise, da reflexão, junto ao estudo, nos dá mais condições de entender essas explicações chegadas até nós. Na 146, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não. Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. E ele insiste, que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E eles respondem, que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade e confundem com o fluido ou o princípio vital.
Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. O nosso tempo ele já se estendeu bastante, não temos mais como ampliar a nossa discussão sobre esse assunto. Então, eu vou deixar a sugestão, como falei inicialmente, de procurarmos lá, tá? De forma digital mesmo, o Livro dos Espíritos comentado por Miramês. Lá vai ter as perguntas e as respostas e um comentário por Miramês, fascinante, explicando de forma mais profunda todas as perguntas e respostas faladas no Livro dos Espíritos. É uma maneira muito bacana, objetiva, direta, de entendermos melhor todas essas respostas. Então fica aqui o nosso encontro da Hora da Prece sobre o Livro dos Espíritos. Eu queria convidar a todos para a nossa prece final. Então, dentro das nossas possibilidades e dos nossos esforços, vamos nos imaginar de mãos dadas com o nosso amado Mestre, com aqueles que nós amamos e dentro do nosso possível, de um pouco mais de esforço, com aqueles que temos dificuldades de relacionamento. Vamos nos imaginar também de mãos dadas com eles. Amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade desse estudo, deste encontro, mesmo de forma virtual, para que possamos entender melhor a vida, que possamos aproveitar toda a sua ajuda que já existe para levarmos uma vida mais inteligente, trabalhando mais em nós o nosso progresso moral, desenvolvendo as virtudes e entendendo cada vez mais que o que sentimos pelo outro é a grande oportunidade de conhecer-se a si mesmo para trabalhar em nós o amor. Obrigado e que assim seja. Então, até a próxima Hora da Prece. Olá, caros irmãos. Potencializemos a força do nosso pensamento agora e mentalizemos uma onda de energia salutar e de bem-estar entrando por todo o nosso corpo físico e o perispiritual. À medida que essa onda de energia vai passando pelos nossos corpos, vai aliviando nossas preocupações, nossas tensões, nossos medos, nossas incertezas, vai trazendo a calma, a tranquilidade, a esperança, a certeza, o amor, a confiança, a paz. Que essa energia percorra em todos os nossos corpos, trazendo o alívio, a saúde física, mental e espiritual, trazendo um bem-estar que vai se manter conosco durante todo o dia de hoje e durante todos os outros dias de nossas vidas. Agradeçamos a Deus por essa presença divina, por essa saúde, por essa energia positiva, por esse bem-estar que estamos adquirindo. E que possamos mantê-lo em nossas mentes e em nossos corações a cada dia. Que assim seja.
Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma, porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites em luar claras e belas, e em todo poça o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, e escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz,